Olá, turma! Então, estou aqui para fazer a correção da atividade da primeira semana do quarto período. Então, tenho aqui a primeira questão que diz: uma característica comum entre os filósofos pós-modernos é. Então, como vocês viram na videoaula, os filósofos ali da modernidade, ou seja, os filósofos ali que surgiram no período iluminista, eles tiveram grandes ideias, tiveram grandes construção de pensamento para a melhoria ali da sociedade. E eles previam que futuramente a sociedade estaria daquela forma, de acordo com o que eles estavam pensando. E aí surge os filósofos pós-modernos, né, a pós-modernidade que surgiu ali na metade do século XX, e eles vão desmistificar aquele pensamento do período moderno. Né? Eles estavam vivendo ali o período pós-moderno e estavam vendo que não era real o que aqueles filósofos ali da modernidade falavam, ou seja, os filósofos iluministas. Então, entender, né, que é a denúncia do fracasso do projeto moderno, ou seja, do iluminismo. Então, tem aqui a segunda questão que diz: diante do esfacelamento do projeto moderno, passaram a ser objeto de estudo temas como, ou seja, a partir ali do fracasso do projeto moderno e também através da observação do indivíduo, passaram a ser objeto de estudo, ou seja, temas para também, principalmente para a psicologia, temas como a loucura, a esquizofrenia, morte, o impacto da tecnologia, da informação e as instituições. Terceira questão que diz: para Derrida, desconstruir significa. Derrida, como vocês viram, um dos filósofos ali da pós-modernidade, que ele criou esse temazinho, né, para melhor explicar o pensamento dele, que contraria o pensamento dos filósofos ali da modernidade. E a desconstruir significa, para Derrida, então, desconstruir como entender, então, é não apenas desarmar, desmontar e desfazer, mas também é rearmar, remontar e refazer de diferentes formas, criando outras estruturas e sentido, ou seja, desmanchando aquele pensamento que não estava dando certo, né, que não vigorou, e criar ali, diante disso, um novo pensamento que leva a sociedade a um grande desenvolvimento, né, a melhoria de vida. É a quarta. Segundo Derrida, a filosofia partia de um centro, né? Ou seja, aquele termozinho que eu expliquei para vocês na videoaula, né? O logocentrismo. Então, no caso, esse centro ele há três eixos, então, que determinam uma forma de como a gente conhece as coisas e pensa nas coisas. Então, esses três eixos propostos por Derrida são eles, né? Deus, humano e verdade. Então, a partir desse ponto central, a partir de Deus, nós podemos pensar ou conhecer diversas situações, né? Também a partir do humano, né? Do ser humano. A gente podemos ali criar diversas ideias, diversos pensamentos. E também a partir da questão da verdade. Então, esses três eixos, ou seja, esses três termozinhos, ele chamou de logocentrismo. A quinta: a história do Ocidente seria marcada, por um lado, pelo predomínio da razão ou discurso racional, do sentido puro do pensamento ideal, da realização da realização espiritual, e por outro, pela negação. Essa ênfase dada à oralidade pelo discurso racional ou filósofo, Derrida ele chamou de fonocentrismo, pessoal, né? Que, ou seja, a maneira em que as pessoas relatavam ali a realidade dela, né? Partia ali de uma determinada situação, ou seja, de um centro ali, situação que colocava ali no centro, e aí, diante disso, eles iam falar, debater, explicar ali suas ideias. A sexta questão: marque o item que indica a afirmação de Lyotard sobre a sociedade informatizada. Então, Lyotard
esse francês, ele foi outro filósofo ali que surgiu no período pós-moderno, que ele também desmistificou o pensamento moderno. Então, para Lyotard, essa sociedade informatizada então, ao ser informatizado, isto é, conformado em linguagem computacional, o saber lhe foi profundamente alterado. Então, a partir do momento em que nossas vidas vai surgir ali novos meios de comunicação, né, novas tecnologias, nossos saberes ele foi alterado, né, que é o que estamos vivendo hoje. Todo mundo, todos os alunos, todos os professores, a maioria das pessoas, elas estão trabalhando de maneira remotamente, né? Ou seja, ela está fazendo uso ali da tecnologia para poder prosseguir ali na sua vida profissional ou na sua vida como estudante. A sétima questão que disse que a modernidade corresponde à sociedade industrial, ou seja, aquela em que o poder econômico e político pertence às grandes indústrias e em que se explora o trabalho produtivo, enquanto a pós-modernidade ela corresponde à sociedade pós-industrial, ou seja, a sociedade pós-moderna ela é como se fosse, ou seja, ela é o período em que ela já passou ali do momento da construção das indústrias. Então, com base nessa afirmação, assinale a afirmativa correta, que tem A, como vocês estão vendo, o que diz. É notório, na pós-modernidade, o contexto filosófico de crítica ao racionalismo e a abertura a novos campos de experiências válidos, como as vivências corporais, artísticas e linguísticas. Ou seja, no período pós-moderno está acontecendo ali uma crítica ao pensamento racional. O pensamento racional ele era algo típico ali da modernidade e também antes da modernidade. Agora a oitava. Há certo momento na história da humanidade em que alterações significativas provocam o que chamamos ruptura de paradigma, ou seja, os parâmetros que orientam a compreensão do mundo e de nós mesmos deixe de valer em decorrência do imbricamento de inúmeros fatores. E enquanto se elabora uma nova visão do mundo, vive-se um período confuso de identificação e de perplexidade decorrente da crise dos valores até então aceitos. Com base nessa afirmação, assinale o que foi incorreto, né? Então, falei para vocês na abertura desse capítulo em que muitas pessoas elas estão vivendo a crise da identidade porque elas não conseguiram se identificar quem ela realmente é, o que ela realmente quer para a sua vida, qual o projeto, a sua realização, né? Então, diante disso, qual o item que está incorreto? O item D, que diz: a modernidade como conjunto de ideias e de valores que norteou o pensamento e a ação humanos desde o final do século XVIII até os dias atuais, e é essencialmente caracterizado pelo racionalismo, isto é, uma firme crença no poder da razão para conhecer e transformar a realidade. Não, né? Então, na questão passada que eu falei que o período pós-moderno ele é um período típico que vai criticar o pensamento ali racional, ou seja, ele vai criticar o progresso que seja a partir de pensamentos racionais. Lógico que eles fazem uso da razão em alguns momentos, né? Mas não da mesma maneira que os filósofos que passaram ali pelo período moderno faziam, né? Tinham as ideias deles a partir do pensamento racional. Então, a questão 9, que diz: até a modernidade, para o francês Lyotard, como eram legitimados os saberes, os comportamentos, as práticas, as crenças e os valores de determinada sociedade. Então, até o finalzinho do período moderno,
para Lyotard, o que é que ele diz sobre os saberes, né, sobre os comportamentos, sobre as crenças dos indivíduos que viveram naquele período. Então, o item B é o correto que diz: por discursos gerais ou grandes narrativas, também chamado de metanarrativas ou metarrelatos. Metarrelatos. Então, os comportamentos, né, a maneira em que as pessoas tinham aprendizado era legitimado, ou seja, era algo ali que se tornava algo verdadeiro através de relatos, através ali da fala, né, de narrativas, metanarrativas. É a 10ª. Sobre a pós-modernidade, é correto afirmar que, então, o item B, o correto que diz: a pós-modernidade, ela é um desencantamento de um futuro certo e garantido pelas ideias, ou seja, pelas leis da história, que pode ser descrita como um momento em que as grandes narrativas entram em crise. E essas grandes narrativas são explicações sobre a história, sobre o mundo e sobre o futuro, ou seja, há um momento ali em que as narrativas elas entram em crise. Que narrativas são essas, né? São os pensamentos dos filósofos ali que vão contrariar o pensamento de um para o outro. E aí vai surgir o período pós-moderno, em que os filósofos ali da pós-modernidade, eles vão criticar e vão desmistificar, como eu já falei, o pensamento da modernidade, ou seja, o pensamento ali, principalmente do período iluminista. Ok, pessoal? Então, espero aí que tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Então, um grande abraço e até a próxima aula.